Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou o Matheus Torres e, juntamente com Denise Vilaça, somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe, temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje, temos como convidada Nicole Lima, licencianda da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto será Platão, Teoria das Ideias, Reminiscência e Alegoria da Caverna. Oi, gente. Então, nesse podcast a gente vai falar sobre algumas teorias de Platão, mas a teoria política dele não estará aqui. Eu resolvi colocar ela em outro podcast para ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Então, vou dar umas informações aqui sobre Platão e depois a gente começa a entrar em cada teoria dele, tudo bem? Então, vamos lá. Platão, ele é um filósofo, né, do período clássico da Grécia Antiga. Então, ele é um filósofo socrático, né? Inclusive, ele é discípulo de Sócrates, obviamente. E, enfim, ele funda a academia, né, a Academia de Platão, que no caso seria a primeira instituição de ensino superior no mundo ocidental. Então, é realmente bem importante. Ele influencia vários filósofos, entre eles Santo Agostinho e vários racionalistas, mas ele também foi bastante criticado por vários filósofos. Por exemplo, Friedrich Nietzsche e Aristóteles, que Aristóteles é discípulo de Platão, mas mesmo assim eles têm ideias bem antagônicas, sabe? Então ele critica fortemente os sofistas, ele é contra a democracia ateniense, mas isso a gente vai falar no outro podcast. Ele é fundador da filosofia política ocidental. E nas obras de Platão eram abordadas, né? Abordados temas como política, arte, religião, justiça, amor e vários outros temas. Ele é um filósofo bem amplo, né? A teoria dele aborda muita coisa. E ele acreditava em verdades absolutas. Então, passando dessa introdução, né, dessas informações aleatórias até sobre Platão, a gente vai entrar na primeira teoria dele, que seria a teoria das ideias ou teoria das formas. E é por causa dessas teorias que ele é considerado tanto um idealista quanto um dualista. Então, essa teoria, ela faz uma distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, o mundo sensível. O que seria o mundo sensível? Então, o mundo sensível seria a realidade a qual nós, né, seres humanos, estamos inseridos. Então, o mundo que a gente vive, né, seria o mundo sensível. É uma realidade enganadora, ilusória, em que nada é perfeito. Então, tudo aqui é imitação do mundo inteligível. Isso segundo Platão, né, no caso. Então, aqui, no caso, seria o mundo material, né, para Platão. E ele se refere ao devir heraclitiano. E o que seria mais ou menos isso? Esse devir é a ideia de que as coisas estão em constante transformação, né? O devir é o famoso vir a ser, algo que vem a ser outra coisa, algo que se torna outra coisa. Então, no mundo inteligível, a realidade ela é eterna, imutável, verdadeira. Então, esse devir heraclitiano mostra uma questão, né, de mudança. Já o mundo inteligível, que para Platão seria o mundo perfeito, ele não, ele não engloba essa mudança, né? Ele apenas admite que as coisas são imutáveis. As coisas são e apenas são. Então elas são verdadeiras, é uma coisa eterna, imutável. Então ele diz que lá é onde tem a essência das coisas, o que descreve cada ser ou cada objeto que já existe, né? No caso, no mundo sensível, só que de uma maneira defeituosa, digamos assim. Então vamos lá, para vocês entenderem melhor. O mundo inteligível é o mundo perfeito, em que as coisas não mudam, é tudo imutável, é tudo verdadeiro, é uma coisa eterna, né? A essência das coisas estão lá. Então esse mundo está acima de nós e nós estamos inseridos no mundo sensível. Então essa realidade é uma realidade enganadora, ilusória, enfim, onde as coisas passam por constantes transformações. Tudo bem? Então, entre esses dois mundos existe o demiurgo. O que seria o demiurgo? O demiurgo, para Platão, é um deus artesão.
Então ele fica ali naquela metade, né, entre o mundo sensível e o mundo inteligível, tentando pegar essa matéria caótica, né, que existe aqui no mundo sensível, né, no caso, no mundo material, e ele tenta moldar essa matéria caótica para que ela se assemelhe ao máximo possível com a ideia dela no mundo inteligível. Então, esse demiurgo, né, esse deus, ele tenta moldar as coisas aqui para se parecerem o mais perfeitas possível, entende? Acho que agora deu para entender melhor, né? E assim, essa trindade, no caso, mundo inteligível, demiurgo e mundo sensível, foi o que influenciou Santo Agostinho. Eu já disse a vocês que Platão influenciou vários filósofos, dentre eles Santo Agostinho, e essa teoria de trindade, né, de inteligível, sensível e demiurgo, foi o que serviu de base para o cristianismo referente à Santíssima Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo seria basicamente essa trindade platônica. Isso é bem interessante, né? Pelo menos eu acho bastante interessante. Então, o idealismo platônico, ele consiste na divisão entre o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. Então, Platão ele é considerado um racionalista. E por que ele é considerado um racionalista? Porque ele fala que o conhecimento inteligível, que no caso seria o conhecimento superior, o conhecimento ideal, e enfim, ele só existe no mundo inteligível. E ele só pode ser alcançado a partir da nossa racionalidade, entende? Então ele fala que conhecimento sensível, né, em contraposição ao inteligível, é um conhecimento inferior e enganoso, que é obtido pelos sentidos. Então, obtido pelo olfato, pelo paladar, pela audição. Ele fala que esse tipo de conhecimento, né, o conhecimento sensível, ele é enganador, ele é inferior ao conhecimento inteligível. Tudo bem até aí? Então, ele fala também, outra teoria de Platão, né, bem importante, é a teoria da reminiscência. Essa teoria da reminiscência, ela fala, né, basicamente, que a nossa alma é imortal. Inclusive, Platão tem uma frase bem famosa que é basicamente: a alma do homem é imortal e imperecível. Por quê? A partir desse pressuposto, né, de que a alma do homem ela é imortal e imperecível, ela fica no mundo das ideias. Então, ela fica no mundo inteligível, né, nesse mundo ideal, até ela reencarnar no nosso corpo. Quando ela chega no nosso corpo, que para Platão o nosso corpo é considerado, né, chamado de túmulo da alma, quando ela chega nesse túmulo da alma, tudo é esquecido. Então a gente não lembra de nada. Mas a partir da teoria da reminiscência, né, a gente vai lembrando das coisas. Então, conhecer as coisas é apenas lembrar. A gente já sabe de tudo, a gente apenas vai relembrando tudo. É como se fosse uma ideia de déjà vu, sabe? Então, passando um pouco para outro conceito bastante importante da teoria de Platão, a gente vai falar agora sobre o mito da caverna. Então, o mito da caverna, ou alegoria da caverna, é um conceito que ficou bastante conhecido já, mas eu vou tentar exemplificar, né, como seria essa caverna. Então, a gente precisa imaginar que há pessoas presas numa caverna desde a infância. Então, elas nunca tiveram contato com o exterior da caverna. Elas sempre estiveram presas dentro dessa caverna, acorrentadas e viradas para a parede. Então, imaginem vocês dentro de uma caverna, sem nunca ter contato com o mundo exterior, acorrentados e virados para uma parede, sem nunca ter visto outra coisa. Então a realidade de vocês é essa. Sendo que atrás dessas pessoas, né, atrás da gente, no caso, se a gente se colocar dentro dessa caverna, tem uma fogueira. E essa fogueira, na frente dessa fogueira, ficam passando objetos, né? E esses objetos fazem uma sombra, fazem uma representação na parede. Então, a realidade que a gente tem, a realidade que essas pessoas que estão acorrentadas na caverna, é simplesmente o que elas veem, né? Essas representações na parede. Então, as representações eram muito estranhas, eram até amedrontadoras. Então,
você nunca ter contato com o mundo exterior e só ficar vendo umas representações escuras, umas representações estranhas na parede, faz com que você tenha medo de sair da caverna, porque você está na caverna seguro e sair dela faz com que você tenha a possibilidade de esbarrar com essas coisas estranhas no mundo exterior, no caso. Só que nessa alegoria, uma dessas pessoas, ela se solta. E quando ela se solta, ela sai da caverna. Só que quando ela sai da caverna, ela se depara com a luz do sol. E a luz do sol, ela nunca teve contato, né? O máximo que ela teve foi a luz da fogueira, que é bem inferior à luz do sol. Então essa luz, ela começa a cegar os olhos, até que a pessoa vai se acostumando, né, com a claridade e vai conseguindo enxergar as coisas ao seu redor. E quando ela começa a enxergar, né, as coisas ao seu redor, ela vê que o que ela via, aquelas representações na parede, aquelas sombras, na verdade não eram coisas que davam medo, mas eram coisas comuns, eram coisas normais e até coisas bonitas. Então, essa pessoa volta para a caverna e tenta convencer as outras pessoas acorrentadas de que lá fora as coisas são normais e que lá fora as coisas são tranquilas, são boas. E as pessoas, elas ficam com medo mesmo assim. Então, a questão, né, sobre isso, é, como eu posso falar, o questionamento, né, que surge é que, assim, essa pessoa que se solta é o filósofo. A luz do sol seria a verdade, né? Que a verdade, ela no início, ela dói de certa forma, porque você sempre esteve acorrentado aos seus preconceitos. Então, essas correntes que você tá preso, né, na caverna, seriam os seus preconceitos, enfim. E quando você se solta disso, é uma coisa que no início pode ser um pouco dolorosa e difícil, mas que depois você se acostuma, você entende e você passa até a apreciar aquilo quando você está livre, né, dos preconceitos. Então, a pessoa que escapa é o filósofo que sai dessas correntes de preconceito e saem, né, da caverna. Eles começam essa pessoa começa a ver as coisas, uma realidade de fato, e não apenas uma representação em uma parede, uma sombra em uma parede, certo? E hoje em dia, para até ficar mais claro de você entender o que seriam essas cavernas, a gente pode citar, por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma caverna. A gente só vê o que as pessoas querem mostrar. Então, essas sombras na parede são as coisas que as pessoas postam, né? Então, a gente só vê aquilo. Outra coisa também é sobre indústria pornográfica, por exemplo, porque ela vende ideais de corpos perfeitos. Só que esse ideal é praticamente inalcançável. Então, você precisa sair dessa caverna, sabe? De que existe esse ideal de corpo, de que existe esse ideal de beleza, ideal de comportamento. É você se libertar dessas amarras, né? Dessas correntes, desses preconceitos, para poder ver as coisas com outros olhos, ver as coisas conforme a realidade, né? Então, eu espero muito que vocês tenham entendido o que seria esse mito da caverna.